por este momento de culto. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos entoar o hino O Rei da Glória, do Inário para o Culto Cristão, número 194. Tem aqui, tem outro aqui. Bota mais para lá, para vocês virem. Cento e 194. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus, padeceu, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea a Deus. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor se moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus irá em breve. O Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus, voltará.
Amados irmãos, vamos estar fazendo mais uma leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 29. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 29. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica alternada. Aqui é 1 João, né? Desculpa. É porque no meu... 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 29. Vamos fazer uma leitura bíblica alternada e diz assim a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto em que nenhum deles e dos nossos é dos nossos. Não vos escrevi para porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E esta é a promessa em que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Todos. Se sabeis em que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Vamos louvar o hino Rude Cruz. Diria que os irmãos se colocassem em pé.
O de cruz serigi, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Amo a Jesus e morreu nesta cruz, dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Maria dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela ele me resgatou. E eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. E vem me buscar, e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. E eu amo a mensagem da cruz, tuas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. No livro de 1 João, no capítulo 3, vamos estar fazendo uma leitura do versículo 1 ao versículo 11. Uma leitura bíblica alternada, e diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Todos. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor o poder do Espírito e a manifestação da sua palavra aos participantes da ceia e a necessidade de examinarmos a nós mesmos sobre o tribunal de nossa consciência. Oremos. Santo, Santo, Santo Deus, amado Pai, Senhor dos altos céus, queremos te louvar, Senhor, e bendizer o teu santo nome, Pai querido. Porque, Senhor amado, a tua palavra de vida eterna, Senhor, se manifesta, Senhor, a vida dos teus santos, ó Pai, nos ensinando, Senhor, exortando-nos, operando em nossos corações, aconselhando, Senhor, fazendo-nos, Senhor, saber verdadeiramente qual é a tua vontade. Nós te louvamos, Pai bendito, porque tudo isso é obra do Senhor, para que, Senhor amado, possamos viver, Senhor, segundo e conforme a tua vontade. Nós te louvamos, Pai bendito, por este momento, porque, Senhor amado, se retrata a nossa comunhão para contigo, Senhor. O quanto isso é notório na vida daqueles que creem no teu nome, o quanto, Senhor amado, isso é real na vida daqueles, Senhor amado, que fazem a tua vontade. Ser com teu povo, Senhor. Fala, Senhor amado, segundo o teu reto querer, para que, Senhor amado, possamos nos deleitar na tua palavra, Senhor, nos teus ensinamentos. Usa, Senhor, segundo conforme a tua vontade, teu servo, Senhor, para falarmos, Senhor amado, aquilo que aprove em teu coração. Tu és o oleiro, ele é o vaso. Faz segundo, Senhor, a tua vontade, para que, Senhor amado, possamos, Senhor amado, aprender mais e mais de ti. É o teu querer, Senhor, não é o querer do homem. É a tua vontade, não é a vontade do homem. Nós te louvamos por isso, porque, Senhor amado, o Senhor escolheu os fracos para, Senhor amado, confundir os fortes, e os débeis, Senhor, para confundir os sábios. Nós te louvamos porque estamos em tuas santas mãos, Senhor. E tu tens nos moldado, Senhor amado, a fazermos aquilo, Senhor amado, que apraz em teu coração. Nós te louvamos por este momento, Senhor.
este momento de comunhão para contigo, este momento, Senhor amado, onde, Senhor amado, iremos testemunhar, Senhor, de nossa comunhão para contigo, Senhor. Fala no coração dos teus servos. Opera, Senhor, grandes coisas nesta manhã, segundo o teu querer. Pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos estar atentos às exposições desta manhã na Carta de Gálatas. E vamos estar atentos a tudo que o Senhor tem reservado no coração do seu servo para as nossas vidas. Aprendemos a depender desta graça bendita. E nós, felizmente, vimos sob muitas limitações, Senhor. Pandemias, ó Senhor nosso Deus. Também vimos a Tua casa sob as limitações de pandemias, falta de energia elétrica, problemas nos aparelhos de som. Mas nós te damos graças, Senhor, porque Tu nos permites, Senhor, buscar a Tua presença enquanto ela pode ser achada. Invocar-te como igreja enquanto Tu estás perto, Senhor. E buscar o Senhor e refugiar-nos em Ti, pois não há refúgio semelhante ao nosso Deus. Ó Pai eterno, nós podemos sempre dizer de Ti, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Por isso vimos a Tua presença santa pedir a graça da Tua verdade, Senhor. Pedir que a Tua palavra esteja operando em nossos corações, pois nós somos tendentes ao desvio, somos tendentes ao fracasso, a quedas, a fraquezas, mas nós sabemos que a divina semente da nova vida está implantada em todos que te pertencem, Senhor. E por isso confiamos na Tua obra em nossas vidas. Estamos certos disto, junto com o apóstolo Paulo, de que aquele que em nós começou a boa obra, haverá de aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Que o Senhor seja exaltado, aperfeiçoa-nos pela verdade, sustenta-nos na Tua palavra, não nos deixe procurar outra fonte, Senhor, mas abençoa-nos, que a Tua palavra de vida seja a nossa fonte, Senhor. Abençoa o nosso entendimento pelo Teu Espírito, em o nome santo de Jesus. Nós te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, podem sentar-se. Irmãos, a carta aos Gálatas, o trecho que agora há pouco eu li, versos 11 a 18, encerram a carta e, meus irmãos, encerram a carta após as sessões que nós chamamos de exortativas. As exortações práticas, todas elas já foram feitas. Os temas doutrinários já foram todos expostos. E todavia, Paulo, nesse último momento da carta, Paulo toca em coisas precisas, essenciais. Ele volta a tocar nos assuntos principais da carta com grande maestria, irmãos. Ele faz isso para que os Gálatas vejam a gravidade dos assuntos que ele tratou, o problema com o qual eles estavam envolvidos e que os estava destruindo, tentando destruir, aliás. Paulo ensina que a cruz de Cristo, nesse final, ele ensina que a cruz de Cristo é o acontecimento central, definitivo da história humana. E Paulo vai dizer que aqueles que pertencem a Cristo pelo Evangelho, por meio da cruz, já participam da nova criação, ao participarem da justiça de Deus em Cristo. E, meus irmãos, esses que estão na cruz de Cristo se gloriam nela.
aqueles que confiam plenamente no Evangelho da graça. No entanto, ele diz, aqueles que continuam pregando alguma coisa relacionada a uma salvação pelas obras, por meio da circuncisão, como judaizantes nesta carta, pertencem ainda a esta era, a presente era, a esse mundo mau, que ele havia falado no capítulo 1, verso 4. Eu vou chamar os irmãos para lermos. Gálatas, capítulo 1, verso 4, onde se nos diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então vejam que Paulo agora chega ao final e diz, aqueles que estão em Cristo são pessoas que foram colocadas numa nova vida, a cruz é central, quem está em Cristo é uma nova criatura. Foi desarraigado desse mundo mau. Então, Paulo está demonstrando as implicações de uma posição definitiva no Evangelho. As implicações. E ele volta novamente aos assuntos centrais de uma forma extremamente resumida e sábia no final da carta. Meus irmãos, há assuntos nas pregações acerca dos quais o Espírito Santo às vezes parece se mostrar repetitivo. Ele os repetirá para cada crente ouvir, ele dará nova ênfase para cada crente ouvir, a fim de que nós reconheçamos que a nossa posição é definitiva. É uma posição, meus irmãos, que tem todas as implicações da nossa relação com esta vida, com este mundo e com a eternidade. Então, meus irmãos, eu posso usar a ilustração aqui dessas muitas verdades que o Espírito Santo nos dá, várias vezes, né, até de forma bastante repetitiva. Eu posso usar a ilustração do grande Richard Baxter. Baxter falou, ele usou a seguinte ilustração maravilhosa sobre isso. Ele disse, se você chegar à oficina de alguém, você verá as ferramentas espalhadas naquela oficina. Imagina uma oficina, assim, né? Em que o mecânico, o carpinteiro, ele tem as suas... Né, aquele que conserta produtos eletrônicos. Imagina, uma pessoa chega e vê as ferramentas espalhadas. Você não sabe para que elas servem, mas se você demorar ali, disse Baxter, você começará a perguntar, para que serve esta ferramenta? Para que serve esta outra ferramenta? Bom, mas e essa terceira ferramenta, para que serve? Você começa a perguntar. E se você um dia se interessar, começa então a aprender a particularidade daquela ferramenta. Então você começa a entender o uso da ferramenta, não só para que ela serve, mas você mesmo pode usá-la. Meus irmãos, da mesma forma, se quisermos ser habilitados com estas verdades que temos recebido do Espírito Santo, nós temos de tornar estas verdades íntimas a nós. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes repete os mesmos assuntos a nós. Nós temos de entender por que estas verdades estão nos sendo dadas. E para que devemos usá-las, meus irmãos? Porque esta e aquela verdade que o Espírito Santo traz na sua palavra, porque essa verdade tem que ser ministrada à minha alma, naquele momento que o Senhor está me dando. Que obras essas verdades deverão operar no meu coração, na minha vida? O que o Senhor está querendo me mostrar? Qual bem Ele quer operar na minha vida? Pois bem, é isto, meus irmãos, que Paulo praticamente está fazendo. Ele está nos levando a verdades que ele já disse novamente, repetiu, aplicou
usou várias símiles, deu a aplicação prática e agora ele volta ainda a elas. Então, vejam, eu não passarei hoje, irmãos, do verso 14, tá? Na temática dessa parte final, eu já estaria entrando até em um outro tema dentro desse final, mas eu vou até o verso 14. Vejam, por favor, o verso 11, irmãos. A necessidade de retornar aos temas essenciais. Quando no verso 11 nós lemos: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Meus irmãos, é provável que Paulo, nesse momento, Paulo sempre usava um amanuense. Ele não escrevia as suas cartas. Então é provável que nesse momento, dada a necessidade de chamar a atenção dos crentes gálatas, ele manda um amanuense parar, ele para de ditar, ele pega a pena do amanuense, do escriba, e ele escreve. E as suas letras são garrafais, são letras enormes. Então ele diz: Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, provando que sou eu quem agora está escrevendo esse final. Irmãos, isso não significa que Paulo tinha problemas nos olhos, como alguns comentaristas gostam de colocar, né? Paulo era doente dos olhos. Não prova nada. Tá? Não tem como provar. Porque há outras cartas, meus irmãos, como 1 Coríntios 16, 21, que Paulo usa um secretário, Colossenses 4, 18, e há outros textos, meus irmãos, que ele manda parar. E ele mesmo faz uma assinatura com a própria mão. Então aqui, possivelmente, meus irmãos, Paulo faz isso para chamar a atenção dos crentes gálatas. Como um pastor preocupado com o rebanho, que não está bem, ele pega aquela cópia original da carta para que seja lida entre as igrejas da Galácia. Se alguém quiser uma cópia, vai ter que fazer a cópia. Porque a sua mão foi quem assinou a carta. Então a carta original seria lida nas igrejas, não seria uma cópia lida nas igrejas. A cópia que nós estamos lendo é hoje, né? 21 séculos depois. Tá? Mas, meus irmãos, ele quer reforçar a atenção. Vejam como eu estou escrevendo com minhas próprias mãos. Geralmente eu não faço isso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Então, Paulo quer provocar a atenção em relação aos temas que ele havia tratado. Então, no verso 12, vejam, ele vai alertar novamente aqui, meus irmãos, que a boa aparência da religião externa, que rejeita o verdadeiro evangelho, essa boa aparência dessa religião é falsa. A religião das boas obras, que rejeita o evangelho, é falsa. Então, no verso 12, ele afirma que os judaizantes que estavam preocupados em desviar os crentes gálatas com um sinal externo, afirmando que os crentes gálatas, para serem salvos, deviam circuncidar-se, deviam ter a mesma marca no prepúcio, né, no órgão masculino, a marca de que pertenciam a Deus, como no Antigo Testamento, como em Abraão, por exemplo. Então, é interessante como Paulo debocha disso. Na linguagem do verso 12, Paulo debocha disso aqui, dessa forma de tentar produzir pessoas salvas por marcas externas, uma religião externa. Vamos ver aqui, irmãos, vejam. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo usa a palavra grega euprosopeu. Euprosopeu é ostentar, quer mostrar. Aqueles judaizantes queriam mostrar boa aparência. Euprosopeu significa a pessoa que quer passar algo bonito externamente. Quer passar a ideia, né? Até no original grego é um bonito espetáculo aparente na religião. Então ele diz: todos que querem mostrar uma aparência na carne,
esses vos constrangem. Querem que vocês sejam como judeus para serem salvos e não confiarem somente em Cristo. Então, Paulo passa a se referir aqui à real intenção deles. A real intenção deles é, naquele momento em que parece que eles estão convertendo gentios para circuncidarem-se, eles estavam, na realidade, pressionando para que eles mesmos, meus irmãos, não fossem perseguidos pelas represálias dos judeus. Haviam sinagogas, por exemplo, ali na Galácia. Haviam sinagogas grandes na Galácia. E uma vez que esses judaizantes vieram de Jerusalém, e o que falariam em Jerusalém, e o que falariam aqueles judeus das sinagogas ali. Então o que eles não queriam era comprometer-se com o evangelho, de fato, que abandona todas essas práticas, confiando somente na justiça de Cristo. E eles, meus irmãos, para eles era cômodo, né, não ser perseguido, se adequar à maneira de ver do judaísmo e aplicar isso aos gentios. Então, eles estavam preocupados em ser aceitos pelos judeus. Meus irmãos, para estes, a cruz de Cristo, Paulo diz, a cruz de Cristo para pessoas assim é um escândalo. A cruz de Cristo é um escândalo porque exclui a salvação por obras da lei de Moisés. E todos que rejeitam a salvação expressa, meus irmãos, como os judeus entendiam, os judeus perseguiam. Como a gente sabe, meus irmãos, como isso é notório em todo o Novo Testamento, né? Então, meus irmãos, todos que professavam o evangelho da graça eram expostos à perseguição. E esses judaizantes diziam, nós cremos em Cristo, mas nós também cremos que só Cristo não é suficiente, nós cremos que a circuncisão salva. Mas isso não era uma expressão de fé legítima. Isso era uma expressão de uma crença para se adequar ao que as pessoas querem da religião judaica. Nós sabemos, meus irmãos, destas coisas, né? Nós sabemos como é real em nossos dias. Que, em geral, a religião externa, aquela que produz mais resultados, é aquela sempre mais querida de todos. Não é verdade isso? A religião externa que produz resultados, produz números. E as pessoas parecem acreditar que está acontecendo uma grande revolução ali. Na realidade, meus irmãos, é a religião mais querida. Mas o que Paulo destaca aqui também serve para nós, irmãos. Em que medida esta promoção na religião está sendo feita negando o real evangelho da graça? Em que medida isso está acontecendo? Nós vemos muito a aparência das coisas, mas em que real medida isso está sendo feito, mas negando o evangelho para se adequar, meus irmãos, vamos dizer, a aceitação humana, a aceitação geral. Então, em que medida isso está sendo feito para gerar ostentação humana? E não a glória de Deus por meio do evangelho somente. Né? Então, os irmãos podem notar, se nós formos pegar essa regra bíblica determinada por Paulo, quão falsa não é a maioria da religiosidade de nossos dias. E até perigosa. Porque está pronta a lançar fora o evangelho para adequar você dentro de uma igreja. Então, meus irmãos, Paulo nos leva aqui ao verso 13. Vamos. Vejam a palavra pois no verso 13, logo no início. Pois, no grego, é uma preposição de ligação, gar, em grego, né? Pois, por quê? Ou seja, Paulo liga a acusação que ele fez no verso 12 com a acusação do verso 13. Meus irmãos,
sobre essa prática externa dessa religiosidade da circuncisão. Paulo afirma agora que ao tentar levar também os crentes gálatas, gentios, à circuncisão, como se, dando a expressão de que eles são obedientes, esses judaizantes, à lei de Moisés, Paulo está dizendo que eles mesmos nunca obedeceram. Eles seguem, meus irmãos, aquilo que ele havia falado. A palavra ostentar no verso 12. Ostentar-se, né? Prosopeu vem da palavra grega originária prosopon, máscara. Uma pessoa que usa uma máscara. Os irmãos estão com máscara aqui, né, agora. Mas a máscara, um papel, algo externo, apenas isso. Então, ele vai dizer qual o real motivo, meus irmãos. No verso 12 e no verso 13, ele vai dizer, meus irmãos, que essa glória que eles procuravam, meus irmãos, era falsa. Meus irmãos, porque eles mesmos não eram obedientes à lei. Então, a lei, enquanto um princípio radical, porque a lei não se configura só a questão externa da religião. A lei se preocupa com o interno, né? Como nós lemos no Sermão do Monte. Não apenas não adulterarás, mas a questão como você olha para uma mulher. Não apenas não matar, mas o sentimento de raiva que a pessoa preserva internamente. Então, o que você está dizendo aqui, irmãos? Que a lei como um princípio realmente radical não era com o que eles se preocupavam, meus irmãos. Eles estavam influenciando outros que seguissem seus ensinos, seguissem suas atitudes externas de vanglória na religião. Mas a ideia é, quanto mais gentios aceitassem a circuncisão, então maior era a aceitação deles entre os judeus. Porque parecia que eles estavam mantendo o zelo pela religião da lei. Mas, meus irmãos, lembremos que nosso Senhor, Jesus Cristo, o Senhor da glória, no seu advento na terra, nosso Senhor repugnou precisamente os escribas e fariseus da religião judaica exatamente por isso. O modo de vida deles apenas externo na religião e tanto quanto as suas reais intenções na religião. Tá? Eu posso dar alguns exemplos rápidos ainda? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, capítulo 23, um capítulo muito conhecido em relação à posição de nosso Senhor em relação aos escribas e fariseus. Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, meus irmãos. No versículo 4, nosso Senhor Jesus Cristo falou que eles atavam pesados e difíceis de carregar, fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo queriam movê-los. Então, veja o grande problema da religião meramente externa, é que ela é hipócrita. Ela manda os outros fazerem o que nem a própria pessoa, meus irmãos, tocava com o dedo, né? O dedinho queria tocar naquele peso que colocava nas costas das outras pessoas. A ideia aqui é que a mera religião das obras externas foi denunciada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como um elemento de impedimento para uma pessoa ser salva pela graça somente. Então, nós vemos, por exemplo, a partir do verso 13 em diante, nós temos as conhecidas imprecações, as maldições de nosso Senhor sobre esse tipo de religiosidade, irmãos. Vamos a elas? Eu quero destacar apenas a do verso 13.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, usam a sua autoridade na religião, aparentemente, meus irmãos, para impedir pessoas de crerem na doutrina do Evangelho. Então, meus irmãos, há conceitos na religião, há conceitos religiosos que são bonitos. E esse é o aspecto tentador da religião externa. É aparentemente bonita, é atraente. E há conceitos da religião externa que são bonitos, mas que apenas servem para impedir uma pessoa de ser salva. Apenas geram imagem na religião, mas, irmãos, sem real transformação interior. Não tem transformação interior. Então, meus irmãos, Paulo está falando aqui o quê? Da desobediência ativa, da desobediência objetiva daqueles homens. Eles não eram homens que guardavam a lei, porque nenhum homem pode guardar a lei perfeitamente. E basear-se nisso para tentar ser salvo é enganar a si próprio. Paulo está na linha daquilo que ele falou aos judeus, meus irmãos, que é a grande denúncia do Evangelho da Graça contra toda a arrogância humana que acredita poder ter algo para satisfazer a justiça de Deus. Romanos capítulo 2, verso 17 a 24. Vamos até lá, irmãos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, e os versos 17 a 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, a religiosidade externa, irmãos, que confia nas obras, trai a si mesma. Ela trai a si mesma. Meus irmãos, ela nega a justiça absoluta de Deus e ela não chega ao arrependimento por causa disso. A justiça das obras externas é falsa, porque ela não alcança o coração, ela não promove santificação interior. Então Paulo está dizendo, nem vocês ainda estão no sistema da lei. Ninguém pode obedecer à lei de forma perfeita. Então, meus irmãos, qual é a resposta do Evangelho? Nós vimos primeiro esse grande lado negativo. Paulo volta ao problema dos judaizantes nesse final. Vamos voltar ali, irmãos? Mas qual é a resposta de Paulo a isto? Meus irmãos, verso 14. A glória da cruz. A bendita glória da cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vejam, meus irmãos, Paulo usa a expressão, mas longe de mim gloriar-me. É uma expressão forte. Em algumas versões está. Mas Deus me livre disto. No original grego não está o nome de Deus, né?
nos manuscritos gregos, não tem. Deus me livre disso. É para tentar reforçar a ideia. O teste da verdadeira religião é exatamente essa expressão de Paulo. Em que desejamos ter glórias? Em que é que você deseja ter glória? No que é que você tem concentrado todas as suas expectativas? Ao final, não será que tudo na minha religião tem a ver comigo? E eu estou, na realidade, passando todo o tempo numa religião acreditando que eu posso produzir algo diante de Deus? Será que eu estou há tanto tempo numa religião que eu acredito que ao final dela eu vou chegar e gloriar-me diante de Deus, de que eu fiz isso, fiz aquilo, e Deus teria que aceitar porque eu sou justo? Ou a glória, a bendita glória que eu espero é aquela que, por meio do que Cristo realmente fez por mim? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quantas vezes nós temos dito aquela religiosidade bíblica que nos tenta, a religião de fulano que aparentemente está dando certo, que resolveu os seus problemas, livrou disso, daquilo outro. Quantas vezes que isso me tenta, quantas vezes eu digo, longe de mim esteja a gloriar-me nisto. Afaste isso de mim. Eu não quero jamais ter todas as minhas expectativas nisso. Esse é o grande teste, irmãos. Uma vez estando na graça, o crente está plenamente satisfeito com Cristo. Essa aqui é a grande verdade da fé cristã, do genuíno evangelho. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha tudo isto que os irmãos podem ver aqui, que os judeus, os judaizantes queriam e promoviam. E Paulo tinha tudo isso aqui. Ele acreditava, antes da sua conversão, numa religião de obras. Mas quando a graça de Deus o alcançou e mostrou quem ele era de fato, e a sua tentativa de ostentar-se na carne, meus irmãos, nem a sua herança religiosa provinda dos judeus, nem uma moral ilibada que Paulo tinha, aparentemente, né? Paulo tinha um grande testemunho entre os judeus. Meus irmãos, nem isso Paulo quis mais. Vamos ler o testemunho de Paulo, irmãos? Filipenses, capítulo 3, e os versos 4 a 8. Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 8. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Oh, meus irmãos, esses aspectos da sua herança, né? Ele era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele estudou aos pés de Gamaliel, era da linhagem mais radical da religião da sua época, os fariseus. Meus irmãos, mas ele diz, meus irmãos, que ele não se gloria mais nisso. Ele deixou isso. E são precisamente destas coisas que os judaizantes estavam fazendo uso em vangloriar-se. Mas o que significa essa vanglória, irmãos? Essa vanglória é a atitude, refere-se aqui à atitude humana.
de autoconfiança pecaminosa diante de Deus. Um ser humano que vai diante de Deus confiando no que ele pode fazer, esse ser humano está, na realidade, tentando acreditar que ele, na sua vida pecaminosa, pode agradar a Deus. Essa vanglória é uma atitude humana de autoconfiança pecaminosa diante de Deus. E por isso, segundo Paulo, caracteriza a vida segundo o antigo senhorio da lei. Como ele declarou na carta aos Romanos, problema dos judeus, como ele declarou na sua própria situação antes do Evangelho tê-lo alcançado por graça, meus irmãos. E Paulo, então, não para aqui nisso, irmãos. Vamos até lá na carta aos Gálatas. Paulo não para nisso. Ele diz, longe de mim gloriar-me. E agora ele faz uma das mais extraordinárias afirmações do Novo Testamento. Ele afirma, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele vê a cruz como a glória do crente. E essa é a realidade da vida cristã, irmãos. Ser crente é viver um paradoxo. Uma coisa completamente contrária a todos os conceitos que este mundo poderia aceitar. Mas esse mundo rejeita. Ele se vangloriava, o apóstolo Paulo, agora tão somente na cruz. E o que era a cruz, irmãos? A cruz era um símbolo original de quê? De maldição. Homens eram afixados, nus, pregados numa cruz, no madeiro, na sociedade romana. Meus irmãos, a cruz, 21 séculos depois, até nós, aos nossos dias, a cruz foi transformada num símbolo sagrado. E para nós hoje, para a nossa geração, é extremamente difícil, se não impossível, entender o horror inexplicável e a repugnância que as pessoas na época do apóstolo Paulo tinham em relação à palavra cruz. A cruz era algo totalmente repugnável, era o pior dos palavrões. Na sociedade romana sequer se usava a palavra cruz. Talvez vocês possam dizer, mas como se usava a cruz se os romanos eram os que crucificavam? Exatamente. Os próprios romanos crucificavam, mas eles tinham ojeriza. Na alta sociedade, a palavra latina crux, eles tinham ojeriza a isso. Na alta sociedade, meus irmãos, quando alguém era crucificado, e eles tinham que mencionar numa festa ou numa conversa, eles não usavam a palavra crux. Eles utilizavam uma fórmula, irmãos, arcaica eufemista, para suavizar o assunto. Né? Arbore infelite suspendício. Ou seja, aquela pessoa foi pendurada numa malfadado madeiro. Ela foi pendurada em uma infeliz árvore. Era assim que eles falavam. Para não mencionar a palavra cruz. Eu estou usando esse exemplo, irmãos, para mostrar o comportamento repugnante de alguém pensar na cruz, falar em cruz, em qualquer coisa relacionada à crucificação. Mas Paulo considerou a sua herança moral como a coisa pior e mais imunda e mais repugnável diante do que o Evangelho, tão somente o Evangelho pode dar. Vamos voltar a Filipenses 3:8, irmãos. Filipenses capítulo 3, verso 8. Paulo te diz aí a palavra grega skubalon. Skubalon. Literalmente, né? Se fosse traduzir nossas Bíblias, seria fezes humanas. Mas aí a gente tem um eufemismo também aí, né? Nas nossas Bíblias. E as considero como escória. O fato de eu ter nascido judeu, de eu ter sido circuncidado ao 8º dia, de eu ter sido fariseu, de eu ter sido um exemplo na minha nação,
de eu ter perseguido a igreja porque eu achava uma blasfêmia que Deus tivesse se tornado um carpinteiro de Nazaré. Eu era uma pessoa que as pessoas admiravam e era exemplo para muitos. Ele diz, eu considero isso fezes humanas. Pior escória que é. A pior coisa, escubalam, meus irmãos. E Paulo, meus irmãos, nos diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vejam ali. O que uma pessoa que é verdadeiramente salva pensa quando ela está em Cristo, acerca da cruz. 1 Coríntios 1, 18, Paulo diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É isso que a palavra cruz significa, a cruz de Cristo para os salvos. Essa mensagem é um escândalo para os judeus, loucura para o racionalismo dos gregos, né? Meus irmãos, vamos, como Paulo demonstra a profundidade e a centralidade da cruz. Vejam, Paulo, ainda não terminei aqui, né? Paulo vai mostrar aqui a cruz como determinando o início da nova criação e o fim, o término da antiga criação decaída pela queda, pelo pecado, por Satanás. Ele diz, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. O mundo está crucificado para mim. Essa expressão, o mundo está crucificado, pela qual o mundo está crucificado para mim, é uma expressão que une conceito com Gálatas capítulo 2, verso 20, irmãos. Quando Paulo havia dito, meus irmãos, desculpem, capítulo 2, verso 19, estou crucificado com Cristo. Então esse conceito aqui está unindo, a expressão mundo aqui significa o sistema de valores de uma sociedade sem Deus, que se opõe a Deus, se opõe ao Espírito Santo. Um poder que se opõe a Deus, se opõe à sua vontade. Mundo é um sistema. De acordo com as Escrituras aqui, o Novo Testamento entende mundo como um sistema de valores, de pensamentos, de comportamentos, de conceitos, que se opõe ao reto juízo de Deus, coloca-se contra ele, coloca-se contra a vontade do próprio Deus, como, por exemplo, a falsa religião faz. A falsa religião, irmãos, é uma imposição contra a vontade de Deus, contra o único caminho, a única forma de ser salvo, determinada por Deus, que é pela sua graça e justiça do seu Filho. Então a falsa religião também faz parte desse universo decaído, meus irmãos. Pois bem, crucificar o mundo significa dar cabo dele, colocá-lo à morte. É isso que a cruz faz, meus irmãos. Aliás, é isso que a cruz fez, a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdadeira redenção já foi realizada. Ou seja, a partir de então, a nova era da salvação já se mostra. E a antiga criação já foi determinada a sua morte. Meus irmãos, notem a expressão completa, todavia. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. A expressão completa indica o crente para o mundo, não só o mundo para o crente. Por quê? Há implicações da morte da realidade do mundo para o próprio crente. Pela cruz, os salvos são mortos, crucificados para o mundo. Nós não somos salvos, por exemplo, para vivermos nas formas do mundo. Na forma de pensar do mundo, de agir do mundo, de esperar do mundo. Nós não somos salvos, meus irmãos, senão para outra coisa. Para mortificarmos o velho homem em nós e também renunciarmos o mundo enquanto sistema de valores. Meus irmãos, essa grandiosidade do ensino de Paulo, irmãos, nós temos que parar por aqui, porque Paulo vai precisar terminar o raciocínio, quando ele vai falar no verso 15, vejam, sobre a nova criação. Que o que importa é ser nova criatura. É estar em Cristo
e ter uma posição definitiva em relação ao Evangelho da cruz de Cristo. Então, eu vou, meus irmãos, parar por aqui e vejamos algumas lições bem básicas aqui, essenciais à nossa exposição. A primeira lição, irmãos: sem o Evangelho, toda a religiosidade humana não passa de uma glória vazia. Sem o Evangelho, toda a religiosidade humana não passa de uma glória vazia. Você não está bem diante de Deus. Você não está em paz diante de Deus, mesmo que aparentemente determinada religiosidade tenha melhorado você. Você não está bem diante de Deus. Nada disto significa. Nós temos um mundo preso nas aparências, né? Da religião hoje em dia, da religião de resultados. Não significa que você foi justificado pela graça mediante a fé. E sem uma posição justa que só Cristo pode colocar você, pode colocar um pecador, a sua religião não ajudará. Você não terá nenhuma segurança. Esta é a grande diferença entre o Evangelho e a falsa religião externa. A religião falsa e meramente externa, o que é que ela faz? Ela se congratula com números. Ela se congratula com quantidade de participantes. O que os seus líderes fazem? Eles buscam atrair pessoas com cultos inovadores, cultos atraentes, impressionantes. Elas enchem pessoas de ativismo. Diga, faça isso agora, e isso vai dar certo em sua vida. É isso que a religião da mera aparência externa faz, irmãos. Mas tudo isso é humano, é superficial, não é real. Em que sentido não é real? Não há transformação interior. Não há conhecimento de Deus. Somente pela mensagem do Evangelho da graça em Cristo. Não há conformação interior com o Espírito Santo. Pecados passados nunca foram abandonados. Eles nunca se tornaram no passado. Não houve santidade, novidade de vida. Houve uma conformação externa e aquela situação daquela pessoa piorou ainda mais. Elas não possuem a paz da reconciliação, que só Deus pode dar. A paz não é prerrogativa de nenhum ser humano, nenhum líder religioso, nenhuma religião externa. A paz é algo que só Deus dá em Cristo Jesus. Romanos 5:1, irmãos, nos diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas é justificado, né, pela graça por meio da fé, é que uma pessoa tem uma nova posição diante de Deus. Tudo o que a gente vê nesses grupos que promovem religião externa é um sinal superficial, irmãos. Tal como os judaizantes, que queriam o maior número possível de gentios, ainda acreditando que a circuncisão salva, não somente Cristo salva, mas a circuncisão salva. Vamos para a segunda lição, irmãos? Imediatamente. Segunda lição. O princípio do Evangelho exclui a vanglória da carne. O princípio do Evangelho exclui a vanglória da carne. Irmãos, o Evangelho tem como marca, e aí você conhece onde o Evangelho realmente está sendo pregado. O Evangelho tem como marca excluir toda vanglória humana. De forma mais absoluta, da forma mais radical possível.
O Evangelho exclui toda a vanglória humana de forma radical. Quem está de fato no Evangelho não pode gloriar-se no Evangelho e gloriar-se em algo mais. É esse algo mais que é suficiente para mostrar que a posição daquela pessoa é falsa. Quando uma pessoa diz eu confio em Cristo, mas também eu confio nisto aqui, é suficiente para nós vermos que a posição daquela pessoa é falsa em relação ao Evangelho. Ou nos gloriamos na cruz, ou confiamos em nossos próprios méritos para a salvação. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você confia só em Cristo, né? Naquilo que Cristo fez, ou você vai confiar em você mesmo. Não dá para fazer as duas coisas. A cruz declara que nada há em nós por meio do qual nós podemos ser recebidos diante de Deus. Não existe nada. Mas que tudo está em Cristo. Isso é radical. Solos Cristos. Vejam como isso é radical. Somente Cristo. Isso é radical, irmãos. Apenas quando tudo que você acha que é bom em você mesmo, tudo aquilo que você achava que era bom em você mesmo, ou em qualquer de seus feitos, quando isso é deixado de lado, é que nós podemos dizer solos Cristo, somente Cristo. Ah, só o Senhor Jesus, só o que Ele fez. Só a graça bendita dos céus revelada na sua morte e ressurreição por mim. Só Jesus. A religião de nossos dias tem sido muito utilizada para curar sintomas, irmãos. E nem curar os sintomas ela cura, ela maqueia os sintomas dos problemas. Porém, ela nunca é usada para doença. Né? Nunca se usa para doença em si mesma. Porque isto teria que levar-nos a desistir de nós mesmos. Quem vem para o Evangelho tem que desistir de si mesmo, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Meus irmãos, qual é o grande mal, né? O mal dos nossos corações? O mal dos nossos corações é que até o último dia de nossas vidas, nós seremos tentados a acreditar que há alguma coisa boa em nós mesmos e não somente em Cristo. Quão terrível é o mal do nosso estado decaído. Vamos para a terceira e última lição, irmãos. A cruz nunca nos deixa numa posição neutra em relação ao mundo decaído e seus valores. A cruz nunca nos deixa numa posição neutra em relação ao mundo decaído e seus valores. Eu pergunto nessa manhã aos irmãos, já experimentamos a morte da velha criação por meio da cruz? O mundo está crucificado para você, mas você também está crucificado para este mundo? Em que é que você tem colocado a sua glória, a sua expectativa de vida, meus irmãos? O que o Novo Testamento está nos dizendo? O que a carta aos Gálatas está dizendo para nós? Até no finalzinho dela, ela está dizendo que não há conversão de meios termos. Não existe uma pessoa meio convertida. Ou o sistema desta vida, de valores deste mundo, de significados deste mundo, do que ele realmente é, como o mundo decaído, ou isto tudo terminou para você, e você também morreu para ele, ou nunca esteve no Evangelho da Graça. Ou nunca soube o que é
o evangelho da graça operando e lhe aproximando da suprema promessa de salvação. Meus irmãos, vejam como Paulo não estava falando aqui. O que é mais interessante é que quando Paulo fala na carta aos Gálatas, em mundo, no final aqui, notem que Paulo não estava falando de pessoas que não eram religiosas. O que mais mete medo na gente aqui. Mas ele está falando num tipo de religiosidade que ostentava na carne. Apresentar-se, mostrar-se bonito, mostrar que tem fé, que tem uma crença, que tem obras, que tem, enfim, meus irmãos, uma religião que deixava de lado o evangelho e acreditava que podia produzir algo. Vejam, Paulo inclui toda esta falsa realidade aqui dentro do que ele chama mundo. O mundo também, meus irmãos, anda de braços dados com a falsa religião. A religião da porta larga, né, que as pessoas aceitam. Meus irmãos, o mundo sempre está separado de Deus. Não importa o que ele faça. Não importa quanto o mundo melhore. Não importa até o quantas religiosidades, religiões e grupos que se afastaram do evangelho, que rejeitam o evangelho, parece que tentem melhorar o mundo, influenciar o mundo para melhor. Não importa isto, meus irmãos. O quanto o mundo melhore nas aparências. Não somente o nosso velho homem deve morrer pela cruz, diz Paulo, mas o sistema de vida deste mundo. O sistema de valores no qual o velho homem sempre se deleitou. A minha pergunta nesta manhã a você é esta. Qual é a sua posição? Você já nasceu de novo? Ou você vive encantado e acreditando neste mundo? Você ainda é uma pessoa extremamente encantada com este mundo, com esta vida. Esperando receber algo desse mundo. Como se o evangelho não fosse suficiente. Você está em Cristo, a palavra de Cristo está operando, transformação em sua perspectiva, como diz Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é assim, ou você tem negado, de fato, o Evangelho e o que ele decretou sobre o estado de um mundo decaído? Irmãos, nós vivemos em um mundo muito difícil. E as circunstâncias atuais mostram o quanto tudo piorou ainda muito mais. Tudo que as pessoas acreditavam, tudo isto piorou muito mais. Mas uma coisa, as grandes pressões servem, como este período terrível que nós vivemos. As grandes pressões servem para mostrar quem somos nós. Uma das coisas que este período de pressão tem dado, tem servido, meus irmãos, é se nós temos prazer e segurança no Evangelho. Provam se nós ainda estamos, de fato, plenamente conformados ao Evangelho, satisfeitos com o Evangelho. Ou se nós estamos entrando num desespero tal, vendo o mundo se acabar e vivendo como pessoas completamente destituídas de chão, de esperança, como se a Bíblia nunca existisse para nós. Uma das coisas este mundo faz exatamente isso. Esse período de pressão, aliás, neste mundo. Se o Evangelho é relevante de fato para nós, definitivo. E qual é a nossa posição, meus irmãos? Se o Evangelho é real para nós. É isso que estas pressões estão servindo. Dito de outra forma, você não está se conformando com o mundo em qualquer tempo, se você é um crente em Cristo Jesus. Esta é uma das maiores provas
de que o mundo morreu para você e você morreu para este mundo. Meus irmãos, que o Senhor nos vivifique, santifique nossos corações nesta manhã. De todos que pertencem a Ele, creem no seu chamado do Evangelho, mas aqueles que não se gloriam na cruz de Cristo, nós devemos pedir que o chamado do Evangelho se mostre a essas pessoas, se há alguém porventura que é assim, e que este mundo, que o chamado do Evangelho mostre que este mundo não é o que parece ser. E que o que é definitivo é o Evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus supremo, digno de glória, de honra, de majestade, de poder, nós te bendizemos, Senhor, e te glorificamos por esse bendito Evangelho da graça, Senhor. Nós queremos, tão somente pela fé no Teu Filho amado, Senhor, nos gloriarmos na cruz de Cristo. Termos toda a nossa expectativa, tão somente toda a nossa esperança no que Cristo fez por nós, Senhor. De tal maneira que este supremo Evangelho da graça, ó Pai eterno, opere eficazmente em nós e nós permaneçamos inabaláveis na Tua vontade, Senhor. Que a Tua graça, Senhor, se revele a todos quanto Tu tens chamado, Senhor, para confiar em Teu Filho. Que não haja nem entre nós, nem aqueles que o Senhor está chamando verdadeiramente, e sejam tentados pela carne, pelo mundo ou por Satanás, para crerem no Evangelho e em algo mais, para se conformarem a este mundo e afirmando falsamente que creem em Cristo e que esperam de fato a salvação, mas não têm segurança em uma nova posição no Evangelho da Graça. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Não nos deixe ser pessoas dúbias. Não nos deixe, Senhor, estar caminhando, Senhor, falsamente, acreditando, Senhor, que nós podemos acrescentar algo às nossas vidas, porque isso pertence ao sistema deste mundo que acredita nele mesmo, Senhor. Ajuda-nos tão somente, Senhor, a perseverarmos em Cristo Jesus, na graça de Cristo Jesus, no amor de Cristo Jesus, que tudo fez por nós, Senhor. Que nós possamos, como crentes verdadeiros, afirmar: estou crucificado com Cristo. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que nós vivamos para a Tua glória, para a Tua honra, firmados no Evangelho. Não nos deixe confiar, Senhor, na malícia da nossa carne, nem da nossa religião externa, mas ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no Teu poder de transformar-nos, ó Pai eterno, e renovar-nos como novas criaturas pelo Evangelho da graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos agora entrar para a ceia do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias e colocarem-se em pé, tá? Vamos ler, irmão João, 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 34. Façamos leitura alternada, irmãos. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 34. Leitura alternada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, a ceia do Senhor que nós celebramos, culto solene de Santa Ceia, nós somos chamados para examinarmos a nós mesmos. E eu quero tratar um pouquinho dessa questão do autoexame, irmãos, para demonstrar o diferencial que é ser um cristão e aprendermos a nos aproximar da mesa do Senhor. Irmãos, o que é o autoexame do verso 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O autoexame da Santa Ceia, irmãos, é uma ordenança. E o autoexame é uma ordenança que não é só na Santa Ceia, é uma ordenança geral do princípio das Escrituras. O autoexame é uma ordenança baseada no que o Senhor determinou que o crente fizesse. E o fundamento desse autoexame é a onisciência de Deus. Meus irmãos, a ordenança, examine-se, pois, o homem a si mesmo, tem muitos textos bíblicos, muitos textos que uma pessoa é chamada a considerar, aquela que teme a Deus, confessa o nome do Senhor, confessa o Evangelho de Cristo, ela a considerar a sua própria vida diante do chamado de Deus. Essa ordenança une-se a outras ordens de vigilância. Nós temos ordem de vigilância, por exemplo, que esse autoexame está ligado. Vamos a Mateus capítulo 26, verso 41, irmãos. Mateus capítulo 26, verso 41. Onde nós lemos: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós lemos também 1 aos Coríntios, capítulo 16 e o verso 13. 1 aos Coríntios, capítulo 16 e o verso 13. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então, a vigilância, irmãos, não exclui, por exemplo, não tem só o caráter externo. Né? Quem eram os vigilantes na época do Novo Testamento? Havia um vigilante fora dos muros de uma cidade e os vigilantes dentro, né? O vigilante dentro da cidade. Ou seja, vigiar não só perigos externos, mas vigiar em perigos internos, os perigos que rondam a minha alma, meu próprio coração. Então, meus irmãos, o autoexame tem esse caráter interno. O autoexame
como nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, é um cuidado com os inimigos internos, como os guardas de uma cidade, protegendo internamente. O autoexame, meus irmãos, é um dever da igreja, e a igreja deve ter toda a diligência, todo o cuidado em fazer isso. Meus irmãos, o puritano Joseph Alleine dizia que os cristãos, se quiserem evitar o engano, o auto-engano, se deixar enganar, os cristãos devem atentar não só para suas ações, não presta atenção só nas suas ações externas, mas nos motivos também. Os motivos pelos quais você está fazendo aquilo, ou estão levando aquilo. Então, meus irmãos, vejam o que diz o livro de Ageu, capítulo 1, irmãos, no Antigo Testamento. Livro do profeta Ageu. Capítulo 1, versos 5 e 7, irmãos. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vejam, meus irmãos, dever necessário de autoexame. Volte ao passado. Volte a respeito das coisas que lhe prejudicaram. Examine se elas não estão voltando, né? Então, tenha cuidado com o passado, para você não ser, de alguma forma, prejudicado no futuro. Então, o autoexame nas Escrituras existe desde o início, meus irmãos, quando o homem caiu. Quando o homem caiu, o homem ficou alienado de si mesmo. E vejam lá em Gênesis capítulo 3, verso 9 a 13. O autoexame está ali quando Adão e Eva caem e o Senhor pede que eles expliquem os motivos pelos quais eles fizeram aquilo. Por que vocês fizeram isso? Por que vocês pecaram exatamente naquilo que eu disse para não fazerem? Meus irmãos, Gênesis capítulo 4, verso 6 também, quando Caim matou o seu irmão, estava prestes a matar seu irmão. Então, a inveja o estava corroendo por dentro. E ele se torna um assassino por causa disso. Então, Deus questiona Adão e Eva, Deus questiona Caim, para que eles considerem o problema interno dos seus próprios corações, meus irmãos. Então, o autoexame, por meio da palavra, nós levamos nossa natureza, nossos pensamentos ao inquérito da verdade da palavra de Deus. Que a nossa consciência é a representante de Deus. Ela é mais um dos meios naturais da revelação de Deus. A nossa consciência deve ser depurada, ela deve ser tratada. Nós devemos vir à mesa do Senhor considerando, por exemplo, que o fundamento do autoexame é a onisciência de Deus. Deus nos conhece. E se Ele nos conhece perfeitamente, então somente Deus pode nos capacitar a avaliarmos nós mesmos, a tirarmos algum fruto do autoexame, meus irmãos. E o autoexame não é uma coisa fácil de fazer. Tem muita gente fugindo das suas orações diárias, porque na oração é um meio de fazer autoexame. Não é fácil autoexame, é um ato reflexivo, dizia Thomas Watson, é um ato reflexivo difícil. É um olho tentando olhar para ele mesmo, né? É tentando ver a face dele mesmo. O olho não consegue ver a si mesmo, tem que fazer muito esforço, um olho só, para perceber a si próprio. Então, somente em Deus há a possibilidade de nós autoexaminarmos. Irmãos, nós precisamos disto na Santa Ceia. Examinarmos a nós mesmos, irmãos, até durante a semana da Santa Ceia, e virmos para a casa do Senhor com o trabalho dos nossos corações. Os puritanos diziam que quando você examina a si próprio, você acaba tendo que
ter cuidado com o seu coração e você começa a ter comunhão com o seu coração, quando você começa a colocá-lo sobre escrutínio da palavra, da vontade de Deus, você começa a conhecer mais de si mesmo, a ter comunhão consigo mesmo, a repreender melhor você mesmo, a cuidar mais do seu íntimo. Então, meus irmãos, o hipócrita pensa que vai se dar bem, que ele vai conseguir enganar Deus, mas Deus o desmascara, né? Então, cuidado com o autoexame aqui é fundamental, irmãos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se você está com algo na sua vida que você sabe que aquilo desagrada, é contrário à vontade de Deus, revelada de Deus na sua palavra, e o Espírito Santo usa a sua palavra até para acusar você, até para ministrar o seu coração, dizendo isso não é coisa de um filho de Deus, não pertence aos filhos de Deus. E você é um filho de Deus, não era para você estar assim. E se há algo assim na sua vida, não sei. Não passe por cima da sua consciência. Vá até a sua consciência. Mas não passe por cima dela. Porque se você passar por cima dela, diz a palavra do Senhor, porque se nos julgássemos a nós mesmos, ou seja, se examinássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É a pessoa que não tem cuidado com a sua vida espiritual. E aí ela vai sofrer, não o juízo eterno de Deus, ela vai sofrer os juízos temporais. E Deus, se nós passarmos por cima da nossa consciência, Deus manifesta os seus juízos temporais sobre nós. Deus mostra quão horrível é aquela condição que nós estávamos. Que aquilo era engano do nosso coração pecaminoso. Então, se você sabe que algo está desagradando a Deus na sua vida, humilhe-se diante do Senhor agora, nesse momento de oração. Peça ao Senhor graça, perdão. Abandone aquilo, que o Senhor é poderoso para perdoá-lo, para lhe dar justiça dele em Cristo Jesus. Mas você precisa abandonar isso já no seu coração agora, no autoexame, e abandonar na prática. Vamos ter o nosso momento, irmãos, de oração individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão, beba do cálice. Irmão, nós estaremos entregando o primeiro e segundo elemento da ceia do Senhor. Aqueles que estão em condições reais de participar da ceia do Senhor. Enquanto nós vamos estar entoando o hino Digno é o Cordeiro. O pastor Edson estará lembrando que nós solicitamos ali aos grupos do WhatsApp que seja considerado, irmãos, nós temos nosso álcool em gel, que é o momento, realmente, a situação exige isso. Todo esse material que foi trabalhado com muito carinho pela irmã Elza, né? Limpando, né? Com álcool, tudo, tá? Nós estamos vivendo esse período mesmo. E esses produtos todos são descartáveis. Irmãos, não retornarão a nós. Na hora, nós vamos orientar como nós fazemos a participação do pão, que já vem, o pãozinho aqui dentro, tudo descartável, tá bom? Mas eu convido os irmãos a usarem seu álcool em gel também, tá bom? Enquanto nós vamos entoar o hino
128 do Inário para o culto cristão. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Já viu todo mundo? Não, ainda não. Já? Todo mundo? Todo mundo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, oremos. Nós te louvamos, ó Senhor, e Rei soberano, e único que detém o destino da sua criação. A ti pertence a honra, a glória, a riqueza, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. É do Senhor que vem tão grande salvação. Ó Senhor nosso Deus, te bendizemos pela tua graça providente, Senhor, que tem mantido a amada igreja que compraste pelo precioso sangue do teu Filho amado, Senhor. Compraste pelo teu sacrifício eterno, eficaz, absoluto. Nós te damos graças, Senhor, porque ninguém jamais foi tão justo. Ninguém jamais nos amou a ponto de sacrificar sua vida por nós, Senhor. Agradecemos-te este corpo santo que foi encarnado. Deus eterno se fez homem. Esse corpo é santíssimo para a tua honra e glória. Bendito seja o Senhor, o qual agora nós participamos espiritualmente como igreja. Agradecemos-te este pão da vida, este pão do céu, Senhor. Nós te amamos, Senhor, te bendizemos o teu Filho, pela graça bendita que nos é dada, pois é suficiente em teu Filho para a nossa salvação, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos. Obrigado por este pão, porque nós ficaremos plenamente saciados, Senhor, neste mundo e no mundo por vir, quando estivermos frente a frente com o Pai Eterno, teu trono de graça, de justiça e de salvação, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos virem assim, nós podemos tirar o primeiro elemento, tá? Podemos participar todos. Tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todos podemos participar. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno e bendito, agradecemos-te pelo corpo do teu Filho e agradecemos-te também por este sangue precioso, que é o sangue da nova aliança. Por meio deste sangue, Senhor, nossos pecados são eternamente perdoados. Nunca se voltarão contra nós. O Senhor não nos visitará com males, porque a tua aliança de salvação é perfeita em teu Filho, Senhor. E essa justiça que vem dos céus é a justiça eterna de todos quantos têm o selo da sua salvação, Senhor. Obrigado pela segurança que o Evangelho nos dá. E só temos porque, Papai Eterno, isto foi alcançado pelo preço de sangue. O sangue de justos, de um justo, fazendo pecadores justos, Senhor. Nós agradecemos porque este sangue está no umbral do nosso coração. Então o anjo da morte não nos alcançará, o anjo da morte eterna, Senhor. Nós agradecemos este sangue precioso e te pedimos graça, te pedimos que o Senhor nos sustente a cada dia, Senhor, com uma vida dependente deste Evangelho, tão somente dependente de Cristo. Dá-nos que somente Jesus seja suficiente para nós, Senhor. A cada dia, a fé verdadeira no meio desta igreja se mostre assim, Senhor. A dependência única e exclusiva do teu Filho amado. Sustenta-nos na tua vontade e dá-nos a graça, Senhor, de que o teu reto querer em tudo esteja em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Ó bom Pai amado. Amém. Todos podemos participar do sangue da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Irmãos, agora nós vamos, irmãos, fazer algo que é a devolução de nossas vidas e bens à casa do tesouro. No momento que nós estivermos entoando o hino O Poder da Cruz, eu vou pedir que os irmãos se coloquem em pé. Vê uma cópia, tem uma cópia. Tem duas aí? Irmãos, vamos fazer a devolução de vidas e bens à casa do tesouro. Irmãos, ainda estamos sob essa limitação da pandemia, mas graças ao Senhor perseverantes. E eu vou pedir aos irmãos, até os que estão em casa, para permanecerem fiéis ao chamado do Senhor, como mordomos
no seu reino, de permanecerem fiéis a manterem, sustentarem, por meio do que o Senhor tem determinado, fielmente, dízimos e ofertas à casa do Senhor. Nós fomos chamados para servir no seu reino, para a sua honra e glória, e nós somos os meios pelos quais Deus determinou que a sua igreja fosse mantida. E vamos permanecer firmes nisto, enquanto os irmãos fazem isto de forma presencial. Irmãos, nós vamos entoar o hino Poder da Cruz. Todos. Quisera alva ver do dia mais sombrio, rumo ao Calvário, Cristo vai, julgado em mãos tão vis, escárnio suportou, da cruz. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Quisera ver a dor marcando sua feição, peso tão grande é o meu pecado. Cada vil pensar, cada ação atroz, sua afronta coroa. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a culpa, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Nessa escuridão treme o chão dos pés, tende sem vida, Criador. O véu rasgado em dois, mortos a viver, consumado está brador. Este é o poder da cruz. Jesus se fez maldição, tomou a cruz, toda a ira, seu sangue nos comprou perdão. Quisera as chagas ver com meu nome ali,